Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu preciso admitir que, às vezes, a vida é como um vale de lágrimas. Você tem chorado? A mensagem de hoje é para você. Não chores. E eu vou fazer esta mensagem em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Vamos ouvir a leitura desse texto. Em dia subsequente, dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximaram da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores." Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: "Jovem, eu te mando, levanta-te." Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Esta passagem bíblica que acabamos de ouvir traz uma das histórias mais comoventes de toda a Bíblia. Jesus, com os seus discípulos e numerosa multidão, estão entrando na cidade de Naim, que fica na Galileia, bem próximo do Monte Tabor, nas proximidades de Nazaré. Quando está saindo da cidade um enterro, quando uma mulher viúva está indo sepultar o seu único filho, acompanhada de uma grande multidão. Diz o texto que Jesus, vendo-a, compadeceu-se dela. E dá uma ordem para ela que, a princípio, não é tão comum num funeral. Não chores. Tocando o esquife, parou os que conduziam o enterro, e Jesus se dirige ao jovem, dizendo: "Jovem, eu te mando, levanta-te." E o jovem, então, ressuscita. E Jesus o entrega à sua mãe. E agora, a passagem bíblica nos diz que todos ficaram possuídos de temor, atônitos, e glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." A notícia deste milagre, da ressurreição do filho único da viúva de Naim, diz o texto, se divulgou por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então vamos parar um pouquinho para pensar nesse texto. Primeiramente, vamos olhar na perspectiva desta mãe, que já tivera uma dor cruel, a morte do marido. Mas ela não ficou só. Ficou um filho desse casamento. Não era uma criança, já era um jovem. Quando esse menino adoece e morre, e agora essa mãe vai levar para o cemitério não apenas o corpo do seu filho único, mas vai levar também a sua esperança do futuro. Era não apenas a perpetuação da sua raça, mas era também a garantia do seu sustento. Essa mulher agora está sem chão. Essa mulher está sem provedor para o futuro. E ela, então, encontra a dor mais avassaladora que um ser humano pode sentir na vida, a morte de um ente querido, com um agravamento de que é morte de um filho, e com outro agravamento que é morte de um filho único.
O texto nos informa que ela desfruta da solidariedade da cidade, porque grande multidão acompanha a esta viúva da casa ao cemitério. Mas essa multidão só pode solidarizar-se com ela, mas não pode nem atenuar sua dor, nem reverter esse problema tão grave. Então, diz a Bíblia, que Jesus está entrando na cidade com os seus discípulos, acompanhado de uma numerosa multidão. E aqui é a caravana da vida e a caravana da morte se encontrando. A caravana da esperança e a caravana do desespero se encontrando. É a caravana da felicidade, a caravana do choro se encontrando. A caravana acompanhada de um filho morto e que vai ressuscitar, encontrando-se com o filho vivo que há de morrer, e morrer pelos nossos pecados. E algumas coisas nos chamam a atenção no texto. A primeira delas é que essa mulher não viu a Jesus, foi Jesus quem a viu. Não há nenhum pedido dessa mulher a Jesus, não há nenhuma súplica, não há nenhuma necessidade apresentada. Ela está consumida pela sua dor, ela está completamente envolvida pelo seu sofrimento, talvez olhando para o chão, talvez com os olhos fechados, apenas caminhando, sem rumo, sem direção, ao cemitério para despedir-se do corpo gelado de seu filho. Jesus a viu. Eu quero dizer a você que não importa a dor que você sente, o drama que você vive, as lágrimas grossas que rolam pelo seu rosto, as angústias da sua alma, as suas noites sem dormir, as suas madrugadas insones, você está talvez consumido pela sua dor, mas Jesus está vendo você. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu passado, Ele conhece as angústias do seu coração. Ele está olhando para você, Ele tudo vê, a todos conhece, a todos sonda. Mas, diz o texto, ainda que Jesus, ao ver esta viúva, compadeceu-se dela. Em outras palavras, as angústias da nossa vida não são encaradas por Jesus com indiferença. Não apenas Ele nos vê, mas Ele sente, pulsando no seu peito, a nossa dor. Ele tem empatia. Ele sabe o que é sofrer. Ele é homem de dores. Então, Jesus, conhecendo e se compadecendo, tem uma palavra para esta mãe, para essa viúva, enlutada: não chores. Confesso a vocês que esta talvez seja uma das palavras mais insensatas a serem ditas num funeral. Funeral não é lugar de discurso, de palavrório, de consolo barato. No meu caso, quando meu pai faleceu, tantas pessoas vieram trazer tantos discursos e eu não estava em condições de escutar nada daquilo. Mas uma pessoa me marcou. Ela me deu um abraço e me disse: não tenho nada para lhe dizer, só quero dizer que eu estou aqui do seu lado. Aquilo me marcou. Mas quando Jesus diz para essa mãe: não chores, não tem apenas aqui compaixão, tem poder. Não tem apenas aqui solidariedade, tem autoridade. Não apenas Jesus se identifica com o seu sofrimento, Ele é poderoso para reverter a causa do sofrimento. Ele é poderoso para restituir o filho à mãe, com toda a vida, com toda a saúde. Então Jesus está dizendo para você: não chores. Não apenas para aliviar agora essa dor, mas para dizer o seguinte: eu posso estancar a sua dor. Eu posso enxugar as suas lágrimas. Eu posso reverter o seu diagnóstico. Eu posso mudar o cenário da sua vida. Não chores.
Ele tem compaixão, ele tem poder. Mas o texto agora nos informa que Jesus para o cortejo fúnebre. E interromper um cortejo fúnebre é também uma atitude que merece, às vezes, se não é dentro do contexto aqui, reprovação, porque é um momento de tanto sofrimento. Mas Jesus interrompe o cortejo fúnebre e se dirige, tocou o esquife, o caixão, se dirigiu ao jovem morto, sem vida. Jovem, levanta-te. A morte foi vencida por Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder de mudar esta realidade. E então, até um morto é capaz de escutar a voz de Jesus. E o menino ressuscita. E a vida volta. E a alma lhe é restituída. E ele se levanta. E o texto nos informa que Jesus o restituiu à sua mãe. Hoje, as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo são chamadas na Bíblia de mortas em seus delitos e pecados. Eu quero lhe dizer que existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é o afastamento do homem de Deus, porque a morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. E a morte eterna é a separação final, irremediável, do homem de Deus. É a condenação eterna. Hoje Jesus quer dar vida a você. Hoje Jesus quer dar a você o privilégio e a bênção de nascer de novo, ter uma nova vida, sair do reduto da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz, e ter uma gloriosa experiência com Jesus Cristo, recebendo dele a vida e a vida em abundância. Jesus devolveu a alegria naquele lar. Jesus devolveu a vida naquele lar. E ele pode devolver a alegria e a vida também na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas se admiraram porque Jesus era o profeta de Deus. As pessoas ficaram impressionadas com a compaixão e com o poder de Jesus, usados para trazer vida onde reinava a morte. O mesmo ele pode fazer agora também na sua vida. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração das pessoas que agora nos assistem, para que onde tem tristeza haja consolo, onde tem choro haja alegria, onde tem morte haja vida. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.